Você já ouviu falar do termo caça por arremesso? A caça por arremesso é praticamente um item da evolução humana. Por muito tempo, nós perseguimos os animais na época da pré-história e fazíamos uma luta quase corpo a corpo. E isso gerava uma série de ferimentos, contusões, e era extremamente arriscado esse tipo de caça, já que o animal estava lutando pela sua própria vida. Mesmo um animal herbívoro, se ele fosse muito grande, se ele fizesse parte da megafauna, ele poderia causar ferimentos muito graves, como, por exemplo, caçar um mamute, um rinoceronte lanoso, que eram presas comuns na época das cavernas. Então, com o tempo, com a evolução do ser humano, ele começa a pensar numa maneira de evitar a luta, evitar os ferimentos. Como é que ele faz isso? Ele procura armas que aumentem a distância entre ele e a caça. Então, a primeira que aparece é a lança, né? Até então, eles lutavam com facas de pedra, com pau pequeno, mas coisas assim mais que expunham mais o caçador à reação da presa. Quando ele usa uma lança, tá? E o nome já diz lança, ou seja, ele vai jogar isso, ele inicia a caça por arremesso. Ele poderia jogar também uma pedra, tá? E isso antes ele já fazia, e ele percebe que caçar com a pedra evitava a luta, mas também não era tão eficiente porque a velocidade dessa pedra, o impacto da pedra era pequeno. Então ele procura criar instrumentos que aumentem a distância e que aumentem a velocidade daquele equipamento, daquele projétil que ele estava criando. No caso, a lança foi um dos primeiros. Então a lança, ela por milhões de anos foi a arma preferida dos caçadores. Em seguida, ele cria uma espécie de um arremessador de lanças ou lanças menores, né, tipo dardos ou flechas, que é o atlate, também conhecido como estólica. Então é um nome bem complicadinho, mas nós vamos fazer um vídeo só a respeito disso, para que vocês conheçam esse equipamento, que é extremamente simples, era um pedaço de madeira, um pouco curvo, com um gancho na ponta. Eu prendia o dardo nela e com a mão eu fazia uma alavanca. Então isso dá maior velocidade, maior distância, justamente o que os homens das cavernas estavam procurando naquela época. A funda, todo mundo conhece, já ouviu falar da funda. Davi venceu Golias com uma funda, nada mais é do que uma tira de couro, tá? Ou de pano, na qual você coloca uma pedra e ao girar você aumenta tremendamente a velocidade dessa pedra. Então, isso ainda funcionava para animais pequenos. Tá? Todo mundo também conhece o estilingue. Então, o estilingue já um pouco mais aperfeiçoado, utilizando uma tira de borracha, certo? De maneira que a gente consiga esticar e, quando essa tira de borracha volta ao seu tamanho normal, né, ela empurra a pedra em alta velocidade. Então, as coisas vão, aos poucos, se aperfeiçoando. Não era muito fácil conseguir uma tira de borracha antigamente, mas a partir do momento que o homem domina esse processo, o estilingue passa a ser uma arma também muito boa para animais pequenos. Nós atingimos praticamente um pico da evolução quando nós chegamos nas armas de fogo. Mas antes disso, nós tivemos uma arma que dominou por séculos e séculos as caçadas e até os campos de batalha, que foi o arco e flecha. Então o arco e flecha, com todas as suas características, ele permite que você arremesse um projetil a uma distância bem grande, aí, em torno de, para caça, né,
em torno aí de uns 50 metros, com relativa precisão. Em combate, elas eram lançadas aleatoriamente, porém em grande quantidade, até 200, 250 metros, os melhores arqueiros e os melhores equipamentos e arcos. E por fim, a arma de fogo, que muda o campo de batalha por completo, faz com que as formações compactas se desfaçam, que as pessoas se espalhem no campo, que deitem, se camuflem, se escondam, e aí toda aquela consequência que vocês já conhecem. Em resumo, nós falamos aqui de vários tipos de armas ou de equipamentos que caracterizaram a caça ou a defesa ou o ataque por arremesso de alguma coisa. Então, falei da lança, falei do atlate, da funda, do estilingue, do arco e flecha e, por fim, das armas de fogo. Outras armas estiveram aí no meio, mas basicamente o princípio sempre foi o mesmo: arremessar um projetil para aumentar a distância e aumentar a velocidade do projetil para conseguir um melhor efeito sem luta e sem ferimentos. Prepare-se e sobreviva. Gerenciar o alimento de toda a sua família por algumas semanas, mercados vazios, o sistema em colapso. O que vocês têm, o que você se preparou antes da crise? A alimentação é um dos itens principais para a sobrevivência sua e da sua família. No nosso livro, falamos sobre o assunto conservação de alimentos. Clique no botão e entre na pré-venda. Você vai adquirir conhecimentos importantes para a sua sobrevivência e daqueles que você mais ama.